Bem-vindo você que está vendo o replay dessa live. No momento, nós estamos ao vivo, hoje dia 12 de março, 20h33 de Brasília. Eu sou Vivian Mazeu e nós estamos no Facebook e também no Instagram. Boa noite! Muito bom, pessoal! Boa noite, boa noite! Sejam bem-vindas! Vamos chegando para mais uma live de quinta. Show de bola! Vamos lá! Maravilha! Muito bom! Oi, Márcio, oi, Maria, Eliane, Cris. Show de bola! Dani, Dorilde. Muito bom! Sejam bem-vindas! É isso aí. Pessoal, na noite de hoje nós vamos falar sobre rotina, né? Como que faz para elaborar uma rotina que seja eficiente, que ajude no seu dia a dia, que acabe com aquela confusão, que seja mais fácil das crianças cumprirem, mais fácil das crianças entenderem, para ter um bom andamento aí nos seus dias, tá? Então hoje a gente vai falar sobre rotina. É importante você prestar atenção em cada ponto que a gente for falar aqui e adaptar para a sua realidade, porque a rotina de uma escola não funciona em outra escola. A rotina de uma sala não funciona em outra sala. Cada sala, cada escola precisa ter a sua rotina. E a pessoa que está mais preparada para elaborar uma rotina, para dizer se aquela rotina é realmente eficiente para aquela sala ou não, é justamente você. É justamente a professora da sala, tá? Então, vamos lá, que até o final da live você vai estar com a sua rotina prontinha. Show de bola! Oi, Viviane, oi, Michele, oi, Eliana, Kelly, Roseli, Vanessa, Ruth, Raquel. Pessoal do Caminho Brilhante, que legal. Margarete, Jaqueline, Rene, Selma, Giovânia, Regiane. Muito bom, gente. Todas sejam bem-vindas. Bom, antes da gente começar, eu quero lembrar vocês que todas as quintas-feiras nós estamos aqui ao vivo, às 20h30 de Brasília. Toda quinta-feira ao vivo, às 20h30 de Brasília, tá? Cada quinta-feira com um tema diferente. E na última quinta-feira do mês, a gente tem a nossa tradicional live de perguntas e respostas, tá? Aquela live tema livre que você manda a tua pergunta e eu mando a minha resposta. Ok? Então, organizem-se para estar com a gente todas as quintas-feiras nesse horário. Deixa esse horário reservado como forma de um momento de estudo semanal seu. Um momento que você para refletir, para ouvir novas ideias, novas sugestões, para pensar sobre a sua prática, repensar sobre a sua prática. Isso é muito importante. Então, reserva aí essa 1 horinha todas as quintas-feiras para isso, tá? E além disso, todos os dias nós temos posts, tanto no Facebook como no Instagram, todo dia tem um post novo. Ou um vídeo, uma atividade, uma dica, todo dia tem um post novo, ok? Quem me segue no Face e ainda não segue no Insta, me segue lá. E quem me segue no Insta e ainda não me segue no Face, segue lá também, tá? No Face é Bebê Ativo e no Insta é @VivianMazeu_BBAtivo, ok? Gente, que maravilha! Estamos começando agora, já passamos de 100 pessoas, juntando aqui as duas redes. Isso é incrível! Muito obrigada pela presença e pela participação de todas. Tem gente falando, olá, acabei de chegar, cheguei agora, chegou na hora certa. Muito bom, boa noite. Olha, tem o pessoal aqui de Caçapava do Sul, muito bom. Show de bola, gente, maravilha. Pessoal, vão mandando suas perguntas aí sobre o tema de hoje, sobre rotina, as dúvidas, as ideias, as perguntas, vão colocando aí. Mas vamos lá, bora lá para o nosso conteúdo, começar a conversar aí sobre rotina. Para a gente falar sobre rotina, a gente precisa primeiro entender o que é rotina, né? Rotina nada mais é do que uma estrutura, uma organização, uma sequência do seu dia, do que você, juntamente com seus alunos, vai fazer
naquele dia, tá? Então a rotina ela facilita muito a vida do professor, porque você não precisa estar o tempo todo, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer agora, tentando tirar todo minuto um coelho da cartola. Você já tem ali pré-programado o que você vai fazer em cada momento. Então isso é a rotina. Então para o professor, ela traz organização, ela traz essa coisa do professor não ter que estar todo momento pensando no que fazer, as coisas já vão estar prontas com antecedência, né? E para criança, por que a rotina é importante para criança? Obrigada, Rosilane. A Rosilane tá dizendo que as minhas dicas são ótimas. Muito obrigada. Por que é importante a rotina para criança? Para criança, a rotina é importante porque a criança, ela fica menos ansiosa, ela fica menos eufórica, à medida que ela já sabe o que vai acontecer. Se a gente estabelece uma rotina, olha, quando chega acontece tal coisa, depois é tal coisa, depois é tal coisa. Você coloca uma sequência, você estabelece uma rotina, a criança ela fica menos ansiosa, ela não fica com aquela coisa, o que vai acontecer agora? E agora? E agora? Não, ela já sabe o que vai acontecer, tá? Tanto que é muito comum, mesmo no berçário, a gente começar com uma rotina no começo do ano, tá aquela bagunça, os bebês ainda estão adaptando, tá aquela coisa meio confusa ainda, e logo que eles se acostumam com a rotina, a sala fica muito mais tranquila, o trabalho fica muito mais leve, fica tudo muito mais fácil de lidar, porque eles vão acompanhando aquela rotina. Eles mais ou menos eles já sabem o que vai acontecer, né? Eu costumo brincar que dizem que a mulher tem o sexto sentido, né? E a criança ela deve ter assim o 10º, o 20º sentido. Porque como eles são perceptivos, como eles sentem as coisas, como eles percebem, né? A gente percebe assim, bebês que começam a engatinhar, quando dá hora do almoço, eles engatinham em direção à salinha do almoço, ficam ali no portão. Sabe aquelas escolas que tem a divisão? Tem uma sala de estimulação, aí tem um portãozinho, tem um refeitório ou uma sala de alimentação. No horário do almoço, eles engatinham até aquele espaço, até aquele portão. Então, assim, se as mulheres têm o sexto sentido, os bebês têm o 10º, 20º, eu nem sei qual é o nível do sentido deles, porque eles têm essa percepção. Então, a rotina, ela ajuda nisso, tá? Para a criança ficar mais calma, para a criança ficar mais tranquila, para a criança saber o que vai acontecer em cada momento. E também para alinhar todas as crianças. A gente imagina que em casa, cada família tem a sua rotina, né? Então, tem gente que toma café 6 horas da manhã, tem gente que toma café 9 horas da manhã. Tem gente que almoça às 11, tem gente que almoça à 1. Então, cada família tem a sua rotina. Então, eles já vêm muito diferentes, vamos dizer assim, cada um com o seu esquema. Quando a gente coloca uma rotina na escola, todos ficam alinhados na mesma sequência, tá? Na mesma expectativa, na mesma direção. Isso facilita muito o trabalho, tá? É claro que quanto menor as crianças são, quanto mais bebezinhos eles são, mais a gente tem que cuidar para tentar manter o máximo da rotina da casa, para não ser muita diferença e tudo mais, mas a gente sabe que a escola é um local coletivo e não dá pra gente fazer 15, 20, 30 rotinas, né? Se a gente for seguir cada criança. Então a gente tem que ter uma rotina na escola que seja uma rotina possível para todo mundo. E aí a gente consegue trabalhar com muito mais calma, com muito mais tranquilidade, com muito mais harmonia, tá? Eu não sei quem é que falou essa coisa de que a rotina acaba com o casamento. Já ouviram essa ideia? Coloca aí pra mim, já ouviram falar sobre isso? Ai, rotina é terrível, a rotina acaba com o casamento. A rotina não sei o quê. Tem muito disso. Mas, gente, tirem essa visão ruim da rotina, tá? Sei lá se rotina é bom pra casamento ou não, porque eu não sou especialista em relacionamentos. Mas, assim, pra escola, ela é ótima. Pra criança, ela é fundamental. Então, esquece esse negócio que o pessoal fala aí que rotina cansa, rotina acaba com casamento. Esquece isso daí, tá?
e pensa que para a escola é importante, para a escola vai ajudar no seu trabalho, vai ajudar nessa ansiedade das crianças, vai ajudar no entendimento do dia para as crianças e tudo mais, tá? Então, foquem na rotina. Bom, dito o que é uma rotina, dito por que essa rotina deve existir na sua escola, vamos partir para a construção da nossa rotina, né? Quando a gente fala em rotina, a gente fala principalmente em horários, né? Horário ali para tudo, tá? Então a gente começa pelas coisas que são mais urgentes, vamos dizer assim. Coisas que acontecem independente de outras coisas, o mundo pode desabar, aquilo tem que acontecer, sabe? A gente vai começando por ali, tá? Gente, a live tá incrível, mais de 150 pessoas ao vivo com a gente. Muito, muito bom. Obrigada a cada uma de vocês que tá aqui comigo ao vivo, tá bom? Muito bom. Então a gente começa elaborando o horário de todo mundo que trabalha. Exatamente, ó. Teve alguém que falou aqui, ó. A Educar Duas, a Kelly. A Kelly falou aqui, ó, até em casa também é bom ter rotina. Com certeza, é fundamental ter rotina em casa. Principalmente com criança, mas com adulto também. Você tem que ter um horário para dormir, você tem que ter um horário para acordar, você tem que ter um horário para comer. Isso é saudável, isso é muito bom, né? Então, quando a gente fala da rotina da escola, a gente tem que começar pelos horários das professoras, dos profissionais que trabalham no berçário. Tá? Então pensa na sua sala. Na sua sala, quantas professoras tem hoje? Tá? Quantas professoras tem hoje na sua sala? Ah, na minha tem só eu, na minha tem 2, na minha tem 4, na minha tem 5. Coloca o nome de todo mundo no papel e coloca os horários de vocês no papel. Que horas cada uma entra, que horas sai para almoçar, que horas retorna do almoço, que horas vai embora. Tá? Isso tem que ser colocado já de imediato. A primeira coisa, o horário das profissionais que trabalham na tua sala. Sua, de outras professoras, auxiliar, berçarista, monitora, não importa. Todo mundo que trabalha naquela sala, tá? Então, a gente precisa colocar esse horário. Ó, eu tô vendo que tem um monte de gente perguntando o que fazer com as crianças que só chegam atrasadas. Já vamos chegar aí. Se eu não falar, me lembra no final, tá? Vamos montar nossa rotina primeiro. Então, primeiro você vai colocar o horário das pessoas. O horário que entra, o horário que sai para almoçar, o horário que volta do almoço e o horário que sai, final, para ir embora para casa. Coloca esses horários. Depois, você vai passar para os horários de higiene. É claro que fralda a gente troca o tempo todo, não vai ficar esperando dar o horário se a criança fez lá, né, e tá precisando trocar para não assar e tudo mais, para o conforto e tudo, a gente não tem horário, a gente troca. Mas a gente tem alguns horários que a gente já deixa pré-estipulado como sendo horário de higiene. Normalmente a gente troca a fralda antes do horário do sono, por exemplo, para a criança dormir limpinha. Normalmente a gente troca a fralda antes de ir embora, para a criança ir embora limpinha, porque vai entrar no carro, às vezes demora para chegar em casa. Então a gente faz uma troca. Normalmente a gente tem o horário do banho, que geralmente é um horário fixo. Ah, na minha escola é às 9, na minha às 10, na minha às 2 da tarde. Tem o horário do banho. Então separe esses horários, tá? Horários de troca, de higiene, de banho, como você quiser chamar. Separe esses horários, anota. Na minha escola o horário é tal. De manhã é tal horário, à tarde é tal horário. Segundo passo é o banho, a higiene. Depois disso, você vai marcar o horário das refeições. Quais são os horários das refeições? Tem café da manhã, tem lanche da manhã, tem almoço, tem lanche da tarde, tem jantar, tem hora de mamadeira, tem hora de fruta. Tudo que for relacionado com alimentação, você vai anotar. Todos os horários você vai anotar. Tudo que tem na tua escola, tá? Coloca lá. Depois disso, você vai separar alguns horários para fazer atividade. E aí é importante você lembrar que você tem que ter horário para fazer atividades individuais e horário para fazer atividades em grupo. O que eu digo sobre atividades individuais?
Aquela atividade que tem mais crianças em volta de você, sim, mas que você tá focando naquela, você tá fazendo uma atividade com aquela criança, tá? Isso acontece principalmente no B1, um pouco no B2 e principalmente no B1, tá? Essa coisa das atividades individuais. Aí tem que ter o horário das atividades em grupo. Quanto tempo eu tenho de atividades por dia? Quantas atividades eu vou fazer? Faz lá os seus horários. Depois que você definiu tudo, aí você vai montar uma planilha. Você vai encaixar tudo isso numa planilha. Desde o horário que a escola abre até o horário que a escola fecha, você vai encaixando tudo dentro da planilha, tá? A sua planilha vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui nas duas redes. A sua planilha vai ficar mais ou menos assim, tá? Com todos os horários. Essa planilha que eu fiz aqui, ela atende mais ou menos 15 a 20 bebês com 3 profissionais trabalhando na sala, tá? Gente, tudo é mais ou menos, porque tem escola que tem mais bebê, tem escola que tem menos, tem escola que tem mais professor, tem escola que tem menos. Aí aqui eu coloquei os horários que eu considero bacana, tá? Aliás, são horários até verídicos de uma escola que eu já trabalhei, tá? Então a gente dividia dessa forma. Como vocês sabem, depois que terminar a live, eu vou colocar a foto dessa planilha aqui para vocês poderem tirar um print e já se basear nela, tá bom? E quem quiser baixar depois, tem também lá no nosso e-book gratuito para poder baixar essa planilha, tá? Então você vai elaborar toda essa planilha para você entender os seus horários. Depois que você souber exatamente tudo que você vai fazer, você já sabe que a professora A chega às 7 da manhã, a B chega às 8, a C chega às 9, que das 8 às 9 você vai fazer estimulação individual, das 9 às 9h30 hora do lanche, sei lá, das 9h30 às 10 você vai ter atividade no solário, enfim, você vai marcar o que você tem. Depois que você tiver com isso daqui montado, no berçário 1 fica muito distante para as crianças entenderem. Mas a partir do B2, mas você pode fazer mesmo assim. Mas a partir do B2 as crianças entendem super bem. Se você fizer tipo um varalzinho com os horários das atividades, então coloca lá um bonequinho ou uma foto de uma criança, o que você quiser. Impresso, você desenha, pintado, preto e branco, a realidade da tua escola. Monta o varalzinho e coloca lá os horários. Não com horário e nem necessariamente com coisa escrita, mas com a figura, para a criança identificar. E aí você vai passando por aquela rotina. Olha, pessoal, tá vendo aqui, ó? Vocês chegaram agora, então é hora do quê? Ah, sei lá, é uma roda de história. Ou, cada um vai guardar sua mochila. Ou a gente vai pegar agenda na mochila, enfim. A rotina que for a tua realidade, tá? E aí você vai mostrando para eles. No B1, isso fica muito vago, eles são muito pequenos, levando em consideração que o B1 vai de 0 a 1 ano. Isso fica muito distante da realidade deles, eles ainda não têm essa interação, tá? Mas a partir de 10 meses você até pode mostrar para eles aquela rotina e mostrar o que vai ser feito. Mas no B2, a partir do B2 funciona muito bem a criança visualizar essa rotina. E se você coloca os cartazes ali, aí você pode pôr com pregador e todo dia mudar, ou você coloca com ímã, se você tiver aquelas lousas de ímã, você coloca com ímã, e aí você muda. O que é hoje? Primeiro sei lá, é o parque, depois a gente vai no solário, depois a gente vai tomar lanche, você coloca lá a ordem. E aí as crianças vão acompanhando, elas sabem, isso aqui já foi, agora vai ter isso, agora vai ter aquilo. Eles vão acompanhando aquela rotina. Isso facilita muito no entendimento geral para eles do dia. E se eles ficam mais calmos, se eles ficam mais tranquilos, porque eles já sabem o que vai acontecer, automaticamente você vai diminuir o número de birra, você vai diminuir o número de mordida, você vai diminuir o número de crianças que batem. Por quê? Porque eles não vão estar tão ansiosos. Eles já sabem o que vai acontecer, tá? Então, é um fator muito importante, não só você ter a sua rotina, mas essa rotina ficar clara para eles.
essa rotina ser visível para eles olharem e seguirem aquela sequência do que está acontecendo, tá? Isso faz total sentido para criança, ok? Então eu vou colocar depois para vocês darem o print, tá? Nos stories. Isso, a Kelly tá falando que gostou da ideia de colocar a rotina no varal. Kelly, faz para você ver a diferença que dá, tá? E mesmo quem tem o B1 e o B2 junto, que acha que o B1 não tá entendendo nada, mas fala para eles, fala, olha, agora a gente foi brincar no solário, agora é a hora, sei lá, da mamadeira. Vamos todo mundo tomar mamadeira e tal, e aí eles vão vendo aquela rotina, eles vão se adaptando com aquilo, tá? Mesmo que eles não entendam tudo que você tá falando, mesmo que eles não consigam identificar exatamente todas as figuras, mas eles vão gerando aquela rotina neles, tá? Lembra que eu falei que eles têm lá o 10º, 20º sentido? Não sei como, chega a hora do almoço, eles vão lá e engatinham pro lugar onde é dado o almoço. Mesmo quando não tem essa rotina, eles começam a perceber algumas coisas. Então coloquem a rotina que vocês vão ver. Não é mágica, é técnica. E eles vão ficar mais calmos com relação a isso, tá? O B1 é de que idade? Perdi essa parte. A nomenclatura das salas, elas mudam muito de escola para escola. Tem escola que fala, por exemplo, berçário, mini maternal, maternal 1, maternal 2. Tem escola que fala maternal, infantil 1, infantil 2. Tem escola que fala G1, G2, né? Que é como se fosse grupo 1, grupo 2. Então, a nomenclatura em si, ela varia muito de escola para escola, por quê? Não tem uma lei que obrigue um tipo de nomenclatura, né? Talvez isso fosse uma coisa que a BNCC pudesse ter colocado. Um nome para ser tudo igual. Mas não tem. Tá? Isso fica a critério de cada escola, se for escola particular, e fica a critério do município quando é escola municipal. E normalmente as educações infantis são escolas municipais. Mas se for estadual, fica a critério do estado. Tá? Não tem uma nomenclatura obrigatória, que seja fixa. Mas normalmente o B1 são crianças de 0 a 1 ano. Tá? É isso. A Fabiana tá falando, na escola que eu trabalho, eu fiz com as fotos deles mesmos de cada momento. Aula extra de judô, de música, de inglês, escova, parque, atividades. E deu muito bom, eles já sabem. Perfeito, Fabiana. Esses dias eu tava falando sobre isso, exatamente sobre isso, com uma aluna do meu curso, do PBS. E eu falei pra ela o seguinte, ela me perguntou sobre isso, eu falei pra ela o seguinte, que é perfeito fazer com a foto das crianças, isso gera muita conexão, porque não é uma figurinha, não são eles. Eles entendem mais vendo a foto deles, né? Faz mais sentido para eles. E a única coisa é que tem que tomar cuidado para colocar todo mundo. Se você fez um varal lá das rotinas e você optou por fazer com a foto das crianças, certifique-se de que tem a foto de todas as crianças, tá? Não deixa nenhuma criança de lado. E aí toma cuidado, porque às vezes você já fez, você já construiu, entra uma criança nova, e aí você precisa ir lá, bater foto e refazer, para não deixar nenhuma criança de fora. Porque do mesmo jeito que a criança se vendo lá vai gerar muita conexão, se ela vê todos os amigos e não se vê, ela vai se desconectar daquilo, ela vai se sentir excluída, né? Então só tomar cuidado com essa questão, tá? Mas é fantástico, é muito melhor para eles do que uma figura aleatória. Show de bola. Algumas crianças têm dificuldades para estar naquele espaço, porque além de ter que se adaptar a nós e ao espaço, estão com sono, pois em casa não tem horário para dormir. Maristela, perfeita a sua fala, tá? É um segundo ponto que eu ia abordar, que é o seguinte. Esse assunto da rotina, ele é tão importante, ele é tão sério, que a gente precisa conversar com os pais, tá? E a informação que a gente tem que passar para os pais é a seguinte: para a gente saber se a criança está pronta para ir para a escola, se a criança realmente está descansada para ir para a escola, a criança precisa acordar sozinha.
E para a criança acordar sozinha, ela precisa ir dormir cedo, tá? Porque quando eu, como mãe, preciso ir lá, pegar meu filho, chacoalhar, acordar, automaticamente ele vai estar mais irritado, ele vai ter mais dificuldade na adaptação, ele vai ter mais dificuldade de interagir com os amigos, ele vai ter mais dificuldade de se relacionar com a professora, ele vai ter mais dificuldade com tudo, tá? Porque se para adulto é difícil lidar com o sono, imagina para criança, gente, que não entende, que não tem estratégia, que não consegue elaborar um pensamento. Não, peraí, deixa eu tomar um café, deixa eu lavar o rosto, daqui a pouco é meu horário de almoço, eu descanso um pouquinho. Adulto não é assim? Nossa, ontem eu quis ver aquele filme. Ai, por que eu vi aquele filme? Deixa eu tomar um café. Ah, deixa eu ir lavar meu rosto. Ah, hoje na hora do almoço eu não vou nem almoçar, eu vou dormir uns 15 minutos. Adulto tem essas saídas. A criança não tem. Então ela tá naquele momento de estresse, porque não tá legal para ela. Isso prejudica o andamento da sala, prejudica a família e prejudica principalmente a criança, porque a criança tá sofrendo, tá? Então rotina é muito sério, Precisa ser conversado com os pais, precisa ser pauta de reunião, sabe? Eu já falei aqui várias vezes, mas nunca custa repetir. Esquece aquele modelo, sabe aquele modelo de reunião, gente, que marca, o pai vai, faz o maior esforço, pede para sair mais cedo do serviço, deixa o filho não sei com quem, faz o maior transtorno na vida pessoal dos pais, e aí chega lá na escola, a professora fala horário de entrada, horário de saída, o que pode no lanche, coisas que você poderia mandar um bilhetinho e tava resolvido. Usa a reunião dos pais, usa o tempo que os pais vão disponibilizar para você, para estar na sua frente, para falar coisas que realmente vão fazer muita diferença. Tanto na vida deles, como na vida da criança dentro da escola, né? E sempre o foco é a criança. Então os pais têm que ter uma rotina, colocar a criança para dormir cedo, para a criança acordar descansada e poder participar das atividades numa boa, poder ir para a escola numa boa e não sofrer, né? Que essa é a palavra. Se acorda a criança tá com sono, ela sofre. Agora que o pessoal tava perguntando aqui, e quando as crianças chegam e a atividade já tá acontecendo? Esse é um outro ponto, tá? Que precisa ser conversado com a família e que também faz parte de rotina, que é o quê? Horário. Os pais não vão gostar se eles chegarem na porta da escola para entregar a criança e alguém falar, olha, o senhor vai ter que esperar, não dá para entregar ainda porque a professora não chegou. Os pais não vão gostar, porque eles têm horário, têm que trabalhar, têm que levar outro filho em outra escola, enfim, tem coisa para fazer. E tem um horário marcado, agora ele vai ter que ficar esperando, tá? Da mesma forma, a escola também tem horários marcados. A escola também tem uma rotina. E essa rotina não é para ser chata, não é para atrapalhar a vida dos pais. A rotina é para beneficiar o desenvolvimento e o andamento dos dias de cada criança, tá? Então é importante que os pais respeitem essa rotina. Da mesma forma que se você chegar atrasado no aeroporto e o seu voo já foi chamado, você perde o avião. Da mesma forma que se você chegar na plataforma de ônibus e a tua passagem estava marcada para um horário lá e você atrasou, o ônibus foi embora. Se você tiver uma viagem de navio zarpou, né? Então, assim, os horários precisam ser cumpridos. Eu bato palma literalmente para a escola que cumpre horário, principalmente em festa, gente. Festa da família, festa junina, qualquer festa, festival de inverno, festa da família, festa junina, que quer que seja. Tem uma festa na escola, marca horário de dança, tá todo mundo ali, falta uma criança. Poxa, tá correto? 10, 12, 15 estão esperando por causa daquela criança? A criança não tem culpa, com certeza, a criança não tem culpa. Mas horário é horário. Então eu bato palma, eu tiro meu chapéu para as escolas que começam os eventos no horário. Atrasou, perdeu.
Porque, gente, esse negócio é uma coisa muito feia que foi enraizado aqui no Brasil. Ah, marca uma festa às 7 horas da noite. Ah, não vou chegar às 7 horas que é feio. Eu vou chegar às 7h15, vou chegar às 7h30. Não faz sentido, gente. Se marcou às 7, tem que chegar às 7. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem não só que mudar, mas a gente tem que ensinar os pais, orientar os pais. E isso não é porque a escola é chata, não é porque a professora não quer parar a atividade, perder tempo de acolher aquela criança que chegou. É porque isso atrapalha. Atrapalha aquela criança que tá chegando atrasada, que vai chegar deslocada, que não vai entender o que tá acontecendo, que já vai chegar ansiosa, um pouco nervosa, porque ela já tá fora de organização. Atrapalha as outras crianças, porque vão ter que ouvir explicação de novo. Aí vai atrapalhando tudo. Atrapalha o horário do parque, porque as minhas crianças chegaram atrasadas, não deu tempo de fazer atividade, mas agora já é o horário da outra professora. Enfim, vira uma salada mista, atrapalha tudo, tá? Então é importante seguir horário. E claro, óbvio, não preciso nem dizer que isso vale também para nós professoras, né? Chegar no horário, sair no horário, buscar nossos filhos no horário, cumprir os horários, né? Pra gente poder exigir. Ah, gente, que legal! Olha quem tá aqui na live, o pessoal da escola Vila Play. Eu fui nessa escola sábado passado. A gente teve um curso lá, uma formação com os professores. Foi um encontro super bacana, onde a gente fez várias atividades práticas, conversamos de vários assuntos relacionados com berçário, educação infantil. Foi um curso maravilhoso que eu adorei ali trocar experiência com o pessoal da Vila Play. Que bom que vocês estão aqui ao vivo com a gente. Show de bola. Então é isso, gente, tá? A Camila tá perguntando o que fazer para deixar as crianças menos ansiosas minutos antes da saída. Camila, talvez é uma coisa que você faça, que eu observo que a maioria dos professores fazem e não fazem por mal, tá? Mas acaba deixando a criança ansiosa, que é o quê? Falar do horário da saída. Ai, vamos logo fazer tal coisa porque já tá na hora de sair. Vamos guardar a mochila logo porque já tá na hora de ir embora. Vamos não sei o que logo porque já tá na hora de ir embora. Muitas vezes a professora fala tanto que tá na hora de ir embora, que quando a criança vê outras crianças indo embora, sei lá, foram 2, 3 e ele ainda não foi, ele vai ficando ansioso porque cadê meu pai, cadê minha mãe, o que tá acontecendo, eu não vou embora. Então tenta levar essa questão do horário de ir embora o mais leve possível, tá? Não faz todo esse drama ou toda essa movimentação porque vai embora. E é muito comum, a maioria das professoras fazem toda uma movimentação. Vamos, gente, lava a mão rapidinho que tá na hora de ir embora. Vamos, pega a mochila que tá na hora de ir embora. Vamos não sei o que tá quase na hora de ir embora. Vamos que o papai e a mamãe já vai chegar. Então, definitivamente não fale sobre isso. Vamos lavar a mão porque terminou a atividade. Vamos lavar a mão rapidinho porque a gente já demorou bastante, alguma coisa assim. Mas não fica jogando ansiedade na hora de ir embora, tá? Senão a criança vai ficando cada vez mais ansiosa. E quando as crianças vão vendo outras crianças irem embora, a gente vai tratando aquilo como normal, tá? Como normal. Ah, agora o fulano foi embora. Quem será que vai chegar agora? Todas as mamães vão chegar, se for a mamãe, tá? Se for a vovó, se fala vovó, se for o papai, se fala papai. Todas as famílias vão chegar, mas qual será que vai chegar agora? Alguma coisa assim, tá? Uma coisa muito leve, tipo, é óbvio que você vai embora, é óbvio que a sua família vem, sabe? Uma coisa assim, bem natural, pra criança não ficar... E às vezes não é por mal também, mas às vezes algumas professoras falam, ai, será que é a família do fulano? Será que a mamãe tá vindo? Como assim, cara, será que a mamãe tá vindo? Se a minha mãe não vier, eu vou fazer o quê? Pra onde eu vou? Cadê a minha mãe? Entendeu? Então tem que tomar cuidado como a gente fala. Como a gente fala. E eu sei que não é por mal. Eu mesma já falei várias vezes. E agora, hein? Será que a mãe do Pedro tá vindo? Eu mesma já falei isso. Mas a gente tem que aprender, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que refletir sobre a nossa prática e ver que atitudes não funcionam e quais atitudes funcionam, tá? Então, para essa coisa da ansiedade, é não gerar expectativa no momento de ir embora
e não deixar o menor vestígio de desconfiança se os pais vão vir buscar ou não. Sabe? Quando tudo que você for falar, você leva como sendo absolutamente óbvio que os pais vão, tá? E é óbvio mesmo, porque a gente tem caso de criança que já engasgou na escola, que morreu na escola, um monte de caso. Agora, caso de criança que ficou lá e ninguém apareceu para buscar, é muito raro. Eu, por exemplo, não me lembro de um caso que a mídia tenha divulgado que uma criança ficou lá e ninguém foi buscar. Já deve ter acontecido, claro. Mas assim, não é uma coisa corriqueira. Então a gente tem que levar como óbvio que a família vai buscar. E principalmente para criança, né? Isso tô falando para nós, mas principalmente para criança. É óbvio que a família vai buscar. A gente tem que levar isso como óbvio mesmo, né? Para a criança poder ficar mais tranquila. Então não faz essa expectativa da hora da saída. Tem lá na rotina, hora da saída. E quando as crianças verem outras crianças indo embora, mesmo que elas não te falem nada, né? Tipo, nossa, meu pai tá demorando, porque às vezes são muito pequenininhos, a gente tem que falar como sendo normal. Nossa, olha, o pessoal foi embora muito cedo hoje, não tá na hora de ir embora ainda. Ih, ainda tem tempo. Sabe? Para eles falarem, opa, então tá tranquilo. Não tá apavorante o negócio, eu ainda tenho tempo. Sabe? Levar numa boa, levar numa ótima. Mesmo que a família esteja atrasada. Porque se a família estiver atrasada, a gente tem que conversar com a família e não com a criança, tá? E quando for conversar com a família, é importante a gente falar para a família a real. Qual é a real? Porque como a família vê? Vamos colocar os dois lados. Como a família vê? A família vê, nossa, que professora folgada, mal dá o horário dela, ela quer sair correndo. Nossa, que professora intolerante, ela não sabe que eu tive um compromisso extra hoje, ela não sabe que eu tive um imprevisto. O que custava ela ficar 2 minutos a mais, 5 minutos a mais, enfim, né? Esse é o ponto da família. Agora, vamos colocar o nosso ponto pessoal, é que a gente não tem obrigação de ficar esperando. Assim, via de regra, horário é horário. Do mesmo jeito que ela não quer ficar esperando a gente chegar, a gente também não quer ficar esperando a família chegar. E um segundo ponto é que, tipo, a minha vida não acaba por aqui. Depois de ser professora, eu também sou filha, sou esposa, sou mãe, sou dona de casa, tenho meus compromissos, tenho a minha vida pessoal. Agora, mais importante do que o que a família pensa e do que a professora pensa é o que se passa com a criança. E é sempre nisso que a gente tem que focar. Olha, mãe, ou olha, né, fulana de tal, né, a mãe da criança, ou aquele pai. Olha, a gente tá chamando vocês aqui porque vocês têm atrasado um pouco para pegar o fulano. E a gente entende que às vezes pode acontecer algum imprevisto, mas isso tá deixando ele muito ansioso, tá deixando ele muito desconfortável. Ele não tá ficando bem com essa situação. A gente decidiu chamar vocês aqui porque é importante para ele sentir que vocês vão cumprir o horário com ele, que ele vai receber também os pais no mesmo horário que as outras crianças, né? Então, nessa linha, tá? Para os pais não pensarem que é porque você é insensível, porque você não quer dar 5 minutinhos do seu tempo para eles, não é nada disso. Então, sempre o foco é a criança, sempre fala da criança. E além disso, além de tudo isso que ele está passando, também tem o que ele está aprendendo, né? É muito importante a pessoa cumprir os seus horários, né? A pessoa se preocupar com o outro, porque quando você cumpre horário, gente, você está se preocupando com o outro, né? Porque o horário não é só você. Todos os horários é quando tem mais gente. Não é um horário só seu. Seja porque vai vir a outra professora no horário do parque, seja porque você tem que liberar um funcionário que tá lá esperando, sempre tem outra pessoa. Então, quando você cumpre horário, você tá respeitando o outro também. Cumprir horário é uma forma de respeitar o outro, né? Festinha de aniversário, por exemplo, quando se marca, vamos supor, você marca 7 horas da noite. Uma festinha de aniversário. Aí as pessoas não querem chegar às 7 horas porque acham que é feio chegar logo de cara e tem que chegar às 7h30. Você já parou pra pensar quando o aniversariante é criança? Como que ele fica das 7 às 7h30?
Tipo, cadê meus amigos? Não vai vir ninguém na minha festa. Ai, minha festa tá acabando, não tem ninguém. Ai, o que eu vou fazer? É horrível. Então, cumprir horário não é uma coisa só por você. É pelo outro também. É respeitar o outro. E pra gente viver em sociedade, a gente tem que pensar no outro. Não dá pra gente pensar só na gente, né? E eu tenho certeza que é o que a gente gosta de receber. E se você gosta de receber, você tem que fazer pelo outro, tá? Então, olha como a rotina é um assunto que vai muito além da sala de aula e é um assunto que forma o cidadão, forma a criança para a vida, né? Então, parece uma coisa boba. Ai, coisinha de professora pré-escolar, rotininha. Não tem nada de rotininha, não. É rotina e é um processo muito importante e muito saudável, tanto para o aprendizado como para o desenvolvimento da criança. E vai fazer diferença na vida da criança para sempre. A rotina que a criança está aprendendo, a rotina que a criança está aprendendo a construir, a respeitar, a vivenciar, ela vai fazer diferença na vida toda dela, tá? Como adulto, como idoso, como adolescente, como tudo. Vai impactar em tudo, tá? Vai construir aquele cidadão de alguma forma. Ok? Tô vendo passar um monte de gente aí falando que tá adorando o tema de hoje. Fantástico. Antes da gente encerrar, deixa eu só lembrar uma coisa. A semana passada, a gente fez a live sobre como estabelecer os combinados. Sabe aqueles combinados? Fazer carinho, andando quando a gente vai em algum lugar pra criança não bater, pra criança não correr, aquelas coisas todas. Nós falamos sobre isso na live passada. Se você não viu, é só você entrar lá no nosso canal do YouTube, que tá salvo lá, a live da semana passada, tá? Hoje a gente falou sobre como elaborar uma rotina eficiente, uma rotina que atenda às suas necessidades, com todos os horários dos professores, os horários de higiene, os horários de refeição, os horários de atividade, horário de entrada, horário de saída, todos os horários, tá? E na semana que vem, na próxima quinta-feira, a gente vai falar como ensinar essa rotina. Você já montou a sua rotina. Essa daqui que eu vou deixar para vocês printarem quando terminar a live. Vou postar nos stories, tá? Quem não me segue lá no Insta, me segue lá que eu vou colocar lá. Gente, esse print que eu deixo no Instagram, ele dura 24 horas. Acabou, acabou. Não adianta mandar direct, não adianta mandar e-mail, não adianta mandar nada, tá? Esse é um a mais, vamos dizer assim, que eu disponibilizo para as pessoas que estão ao vivo, tá? A live vai ficar gravada? Vai. Quem não tá aqui ao vivo vai poder ver depois. Quem tá aqui ao vivo pode rever se quiser. Mas quem tá ao vivo ganha esse algo a mais, que é poder tirar o print do material da live do dia, tá? Então, toda quinta-feira eu venho fazendo isso. Então, 24 horas, perdeu, tá bom? E aí, na quinta-feira que vem, a gente vai falar como que a gente vai ensinar para as crianças essa rotina. Beleza, fiz lá o meu varal, ou coloquei lá na minha lousa de ímã, da maneira que você fez. Como que eu vou ensinar isso para as crianças? Como que eu mostro para as crianças? Como que eu faço as crianças entenderem e obedecerem que eles têm que ficar sentados na hora da história, que agora não é hora de correr, é hora de sentar, que agora nós vamos em tal lugar. Como que eu faço essa dinâmica na sala de aula, tá? A semana que vem é sobre isso. Então vejam, essas 3 lives, a da semana passada, a de hoje e a da próxima quinta-feira, elas são uma sequência. Se você não viu a da semana passada, vai lá no nosso canal do YouTube e veja, tá? A de hoje, se você pegou na metade, vai ficar salvo também, você revê. E não perde a da semana que vem, que vai acabar sendo uma sequência do que a gente vem falando essa semana, esse mês, tá bom? Perfeito, legal, show, boa noite, adorei o tema, ficou mais claro a importância das rotinas, maravilha, show de bola. Amando a live, muito bom. Maravilha. Ó, tem gente que falou aqui, minha sala tem crianças de 1 a 3 anos. Maravilhoso. Você vai conseguir colocar essa rotina assim impecável, você vai ver como eles vão aprender. Os de 3 anos vão querer ensinar para as crianças de 1 ano.
vai ser fantástico. Faça e depois me conta. A Cris tá perguntando se eu tenho modelo de combinados. Cris, na verdade, eu não tenho modelo de combinados, porque eu gosto também de fazer com a foto das crianças. Mas eu vou selecionar uns combinados aqui, vou montar e vou dar um jeito de disponibilizar para vocês. Eu até falei sobre isso a semana passada. Como a semana que vem a gente vai falar sobre como ensinar essa rotina, eu vou ver se eu separo esse material para baixar na live da semana que vem, tá? Mas aí, gente, não perde então a live da semana que vem, porque vocês já sabem. Esse material extra, 24 horas e acabou, tá? É uma forma da gente privilegiar, né? Uma forma da gente dar um algo a mais para quem tá ao vivo, que faz toda a diferença ter vocês aqui ao vivo comigo. Eu sei que depois que a live encerra, as lives elas passam de 5.000 pessoas que assistem, mas eu gosto muito de valorizar quem tá aqui no ao vivo, quem se organizou, se programou, parou, sentou, ligou o celular e assistiu ao vivo, ok? Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui. Semana que vem, como a gente vai ensinar essa rotina para as crianças, tá? Como que a gente faz eles sentarem na hora da história, como que a gente organiza tudo isso. Show? Muito obrigada pela participação de todas vocês. Um final de semana incrível, um final de semana maravilhoso. E a gente se vê quinta-feira que vem, às 20h30 de Brasília, ao vivo aqui no Facebook, também no Instagram Bebê Ativo. Um beijo e até lá. Tchau!